Olá, bom dia, comunidade Paz e Bem. Meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Ilê Axelma Nanã, que fica na zona leste de São Paulo, e tenho a grata satisfação de estar aqui de volta com vocês. No último mês, a gente estava reproduzindo, né, uns vídeos antigos que eu precisei tirar para descansar um pouco, para cuidar um pouco da saúde. Tô bem de saúde, eu, minha família, mas estava precisando descansar um pouco, apesar que essa vida doida, a gente descansa, mas não descansa, né? Tudo muito corrido, depois que a gente volta para o mundo físico, né? Após essa pandemia que não acabou, que continua por aí, ainda até os dias de hoje, temos Covid, temos outras doenças aí presente, mas ainda assim acho que é muito importante a gente saber a hora de parar um pouquinho, descansar um pouquinho, se reorganizar pra gente fazer bem aquilo que a gente gosta de fazer. E uma das coisas que eu gosto muito, que eu sou muito grata, é de estar aqui com vocês, de ter esse espaço de troca e de aprendizado constante aqui com vocês. Tava com saudade já. E hoje eu quero falar com vocês, quero começar a fazer uma troca de uma pesquisa que eu tenho feito sobre caráter. Eu acho que é fundamental a gente refletir sobre caráter. Quem está me assistindo hoje pela primeira vez, eu uso esse espaço aqui de reflexão sobre a cultura de matriz africana, as culturas tradicionais de matriz africana, com reflexões para o dia a dia, para o dia atual, para a atualidade, para a gente... Porque eu acredito que nós temos nas culturas tradicionais muitas dicas para a gente construir uma sociedade de bem viver. A proposta do bem viver é o que me movimenta nos dias de hoje, apesar de todas as aberrações que a gente tem vivido aqui no Brasil. A violência anda cada vez mais intensa, a violência religiosa, membros, figuras importantes do governo atacando as religiões de matriz africana diretamente, figuras que deveriam ocupar seus cargos, os lugares que ocupam, que seria para a defesa da vida, para a defesa da vida de todos, todas e todes brasileiros, brasileiras e brasileiros. Mas esses espaços, as instituições têm sido utilizadas abertamente, vergonhosamente, para o ataque das religiões de matriz africana, para o ataque das comunidades indígenas e quilombolas, para o ataque às minorias LGBTQIA+, e todas as minorias, ataque aos pobres. Se tem investido na miséria. E por isso eu tenho acreditado que cada vez mais é importante refletirmos sobre o bem viver, e para chegar num estado de bem viver é fundamental refletir sobre caráter. É fundamental. E não vou fugir à regra, antes da gente entrar nesse tema, do nosso ritual de toda quinta-feira de manhã, do nosso ebó comportamental da gratidão. Ebó, para quem está chegando hoje, são rituais das religiões de matriz africana, diversos possíveis, que servem para levar coisas ruins embora, más energias, trazer boas energias, mas também, no caso dos comportamentais, nos ajudam a refletir, a nos redirecionar
algum comportamento que esteja nos prejudicando diretamente ou a nossa comunidade. E a gratidão é um exercício fundamental. Fundamental para a gente reconhecer as pequenas coisas, pequenas vitórias. É necessário reconhecer e comemorar os bons momentos. E eu sou muito grata por ter esse espaço aqui com vocês. Eu sou muito grata por estar com saúde, minha família está com saúde. Eu sou muito grata por ter amigos e amigas leais que estão sempre ao meu lado na hora da necessidade. E na hora da comemoração também, nos bons momentos, porque não há nada mais triste do que a gente não ter com quem compartilhar os bons momentos. É importante sermos gratos por essas pequenas alegrias. Bom, caráter. Por que eu quero falar do caráter? Eu tenho feito uma crítica nesse trabalho aqui a essa estrutura social ocidental que nos é imposta, que está dado. Eu tenho refletido sobre o caráter, o que é um bom caráter a partir da cultura de matriz africana. Ter um bom caráter é ter responsabilidade com a palavra. Sim, nós acreditamos na magia da fala. Nós acreditamos no poder da fala. Por isso que todos os nossos rituais são cantados e dançados. Que é a transmissão de axé. Só quem é da matriz africana, só quem é iniciado, só quem é de candomblé deve se preocupar com isso? Não. A boa palavra é algo que deve ser a responsabilidade de cada um de nós. A boa palavra com uma criança. Se eu não tenho o que dizer, eu sou obrigada a ter sempre uma boa palavra? Não. Porque eu sou humana. Eu tenho minhas falhas, eu tenho minhas fraquezas, tenho minhas tristezas e minhas alegrias, e isso impacta na produção da boa palavra. Eu tenho os valores que eu carrego, que às vezes me leva a julgar mais ou menos. Mas o bom caráter é um exercício diário, você não nasce com ele. Você não nasce com caráter. O caráter é algo que você fortalece, você exercita o bom caráter. Se eu não tenho uma boa palavra para lhe dar, às vezes é preferível me calar. Isso quer dizer que eu devo ter, como eu diria, né? Ser uma perfeita poliana, cheirando florzinhas por aí, abaixando a cabeça quando as pessoas me agridem verbalmente ou fisicamente. Não. Não estou dizendo que não devemos nos defender e nos posicionar em determinados momentos. Mas ainda assim, o cuidado com como transmitimos este posicionamento. Nós estamos hoje mergulhados pela má palavra, imersos, né? Imersos na má palavra, com as fake news, com as mentiras, da gente não pensar duas vezes em atacar alguém, em julgar alguém. Isso seja um estranho, um artista nas redes sociais, ou seja um filho, filha, mãe, tio, avô, prima, vizinho. É necessário também empatia para se ter uma boa palavra. Nessa boa palavra, quando eu me comprometo com alguém, eu devo me esforçar para cumprir. Eu não posso jogar minha palavra ao vento. Muitos já devem ter ouvido, pelo menos na minha época, né? Eu sou de 71, para a minha geração, a gente ainda ouvia a palavra no fio de bigode. Que isso dizia que era de um tempo que não se precisava ter contrato.
Não precisava ter a palavra escrita no papel. Porque a pessoa que se comprometia com algo, ela ia cumprir. Fosse numa venda, seja qualquer tipo de compromisso. Hoje não estamos querendo cumprir sequer o que está no papel. Então, de que vale o papel se eu não tenho bom caráter? É fundamental eu me preocupar com esse caráter. Porque se eu não quero que mintam, quem gosta de ouvir uma mentira? Quem gosta de ser enganado? Então, eu também não devo enganar o outro. Não é também, eu não devo. E o meu comportamento diz respeito a mim, não ao outro. Como eu reajo a cada situação, quando eu sofro uma ofensa, quando alguém me ofende, diz sobre a pessoa que está dirigindo isso a mim, como ela me vê. Agora, como eu reajo a isso, isso diz muito sobre mim, não diz sobre o outro. A falta de compromisso com a boa palavra é o que tem levado as pessoas a adoecerem. As pessoas cada vez mais deprimidas. Estamos numa pandemia de depressão. Porque também as pessoas não estão dispostas a ouvir a palavra. Uma boa palavra. Uma boa palavra não quer dizer apenas dizer aquilo que a pessoa quer ouvir. Mas às vezes a gente precisa dizer, às vezes não. O correto é dizer aquilo que a pessoa precisa ouvir. As pessoas, nós estamos hoje mergulhados no mar de mentiras e falsidade. Hoje está aí na moda falar da fake news, as redes sociais, todo mundo se coloca na posição de especialista de tudo, na opinião da vida alheia. As pessoas, quando colocam suas informações nas redes sociais, elas só contam o sucesso. Ela não conta o esforço para chegar lá. As derrotas que ela teve no percurso, as perdas que teve no percurso. É necessário. Pois, se você se coloca como uma pessoa que só tem vitórias, você está se desumanizando. E no seu compromisso com a boa palavra, você está quebrando esse compromisso. E aí é algo para se questionar o seu bom caráter, de como as pessoas estão recebendo essa palavra. Nesse mar de pessoas adoecidas, temos um mar de jovens hoje que eles olham, porque os seus parâmetros são a partir das redes sociais. E aí na rede social as pessoas só postam quando estão lá em Búzios, né? Comendo, sei lá, frutos do mar em Búzios. Mas não conta o perreio de quantas parcelas, que parcelou a viagem 24 vezes, que estourou o cartão de crédito, ou comprou aquela viagem depois de trabalhar 5, 10 anos numa empresa, vendendo férias, vendendo tudo, e comprou aquela viagem, quando voltar não sabe se vai ter emprego. E o outro lado da moeda? E o outro lado da moeda? Que é a verdade. Nós acreditamos, nós de matriz africana, acreditamos no poder da palavra, que chama o ofó, a magia da fala. Porque quando falo, a minha fala, eu enquanto Iá, minha fala é consagrada enquanto Ialorixá, enquanto sacerdotisa. E a nossa fala, temos diversos rituais. Só que não é apenas uma pessoa iniciada que tem o poder de destruir a vida do outro com uma má palavra. Ou de levantar a vida do outro com uma boa palavra. Nós não temos paciência, tempo mais para ouvir os nossos mais velhos. Nós não ouvimos.
a boa palavra, a palavra da experiência. Quer dizer que esse mais velho, ele está certo em tudo? Não, mas ele tem a vivência, no mínimo. Você se permitir ouvir a palavra do mais velho é se permitir, no mínimo, cometer novos erros. E está no bom caráter, no exercício do bom caráter, o esforço, porque é um esforço cotidiano, de ouvir com responsabilidade e falar também com responsabilidade. Quando a gente sai, você recebe uma informação sobre, fulano disse tal coisa, você imediatamente se permite ser atacado por aquilo e já sai ou se defendendo ou atacando o outro. Quantas crianças têm se mutilado ou até se matado por conta da má palavra? Sendo atacadas por serem negras, por serem gordas, por serem magras, por serem altas demais, baixas demais. O impacto do exercício do bom caráter é você puxar o freio de mão, respirar enquanto reflete, antes de falar, e para entender também aquilo que o outro está querendo lhe transmitir. Uma palavra mal dada provoca rompimento familiar. Uma palavra mal dada faz você perder o emprego, perder uma pessoa querida, magoar, se magoar, magoar o outro. Nós vamos falar nas próximas semanas vários aspectos importantes do caráter, do exercício do bom caráter, que nós chamamos Iuá. Iuá Peri, Iuá, né, que é um bom caráter, um ori que trabalha o bom caráter. Eu costumo dizer aqui em casa que sempre teremos dificuldades. Por mais que a vida esteja em ordem, sempre a gente pode ser trombado, né? Ou passa uma jamanta de dificuldade por cima da gente. Mas se a gente exercita o bom caráter, a probabilidade da gente fazer uma melhor escolha, uma boa escolha, porque às vezes uma fração de segundo a gente pode fazer uma escolha que pode resolver todos os nossos problemas ou pode acabar com a nossa vida de diversas formas ou com a vida de outra pessoa. E quanto mais eu exercito o bom caráter, maior a probabilidade de eu fazer uma boa escolha, escolher um melhor caminho no momento de adversidade, no momento de risco ou de pressão intensa. Por isso, o caráter não é algo que está dado. Eu ter um bom caráter, é importante eu refletir qual é o meu papel na sociedade. Porque a partir da cultura tradicional, ter um bom caráter é aquela pessoa que tem um bom valor para a sua comunidade, a pessoa que deixa legado. Deixa um legado. Não estou falando de herança, não estou falando de dinheiro na conta. O legado são aprendizados que nós carregamos. Eu carrego aprendizados de falas, de orientações ou de observação dos meus mais velhos, das minhas mais velhas. De todos aqueles que de alguma forma me influenciaram e passaram pela minha vida e passam, estão presentes ainda nos dias de hoje. Meus mais velhos, meus iguais, meus mais novos, inclusive. Os mais novos é um campo de aprendizado constante. Ter um bom caráter não é essa busca, não estou falando de caridade, não estou falando
dessa luta entre o céu e o inferno. Vou lembrar que para nós inferno nem existe. Não existe pecado. Estou falando de certo e errado. Do compromisso de ter uma boa vida aqui. A melhor vida possível. Eu dependo das questões do Estado, dependo. Só que também dependo de como eu lido com as situações, de como eu encaro as situações, de como eu devolvo tudo aquilo que me afeta no mundo. E quanto mais eu exercitar, quanto mais atenta eu for nesse exercício do bom caráter, maior a probabilidade de eu deixar um bom legado, de eu ter um bom comportamento, de eu ter boas relações, de ter pessoas leais em minha volta e de eu ser leal com aqueles que estão em minha volta. E tudo isso a partir da boa palavra, do exercício da boa palavra. Pensem sobre isso, me falem se vocês gostaram ou não. Vamos falar bastante sobre caráter. Mande pergunta, mande questão, estava morrendo de saudade de vocês. Um beijo grande e até quinta-feira que vem.